Se você quer investir em imóveis, você precisa saber a diferença entre renda e patrimônio. É verdade, bastante gente se confunde no que é mais importante para alcançar a independência financeira. É importante receber um dinheiro todos os meses ou ter o patrimônio crescendo. Meu nome é Ivan Tonon, eu alcancei a independência financeira investindo em imóveis e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui embaixo e você pode baixar ele gratuitamente. Sem mais demoras, eu vou falar nesse vídeo os passos que você precisa percorrer para alcançar a independência financeira com a renda adequada e um patrimônio adequado. O primeiro passo que você precisa alcançar é o passo que a maioria das pessoas ainda não chegou, que é o passo de que você precisa começar o processo de acumulação. Nesse processo de acumulação, você precisa ver o quanto realmente que você gasta e o quanto que você recebe e fazer a diferença entre os dois e começar a acumular. Nesse momento, você não deve se preocupar basicamente nem com renda nem com patrimônio. Você precisa se preocupar com a taxa de quanto que você consegue poupar todos os meses. Essa é a dificuldade e essa é a coisa que você precisa buscar quando você está começando. Nem foque em nenhum dos dois, e nem renda, quanto que você vai receber daquele dinheirinho que você coloca ali economizado todos os meses, ou o valor total, porque no começo é muito comum que você tenha ali, sei lá, R$500, depois R$1.000. Você pensar nesse montante em relação ao quanto que você precisa para ter uma independência financeira não é útil. Você vai pensar, hoje eu tenho 3, 4 mil reais e eu preciso de quanto para viver bem? Preciso de 500 mil, é desmotivador. Você não deve pensar assim, até porque o dinheiro tem uma dinâmica de aceleração no processo de acumulação que você não consegue vislumbrar no começo. E por outro lado, você também não deve pensar quanto que aqueles R$2.000, R$3.000 estão rendendo para você todos os meses. Isso não é o que importa. O que importa é o quanto que você está poupando. Ou seja, no Brasil a gente tem uma estatística base que é 67% das pessoas não tem nenhuma reserva financeira. Então, no primeiro passo é você sair dessa maioria das pessoas. Sair desse 2/3 da população que não tem nenhuma reserva financeira. Então, você começa a poupar, analisa quanto que você consegue economizar por mês e faz com que isso aconteça com cada vez mais intensidade ao longo de pelo menos um ano e meio. Nesse processo de poupar, claro, você deve se preocupar em ter uma rentabilidade mínima. Eu colocaria que você precisa achar um investimento aí no seu banco ou de repente até em Tesouro Direto que pague 100% do CDI. Não mais do que isso, que tenha uma liquidez imediata e que você consiga acessar o mais rápido possível. Por quê? Nesse primeiro passo, para que você está economizando dinheiro? Você não está economizando dinheiro para construir um grande castelo. Nesse primeiro momento, essa reserva de dinheiro ela tem a função de que você não seja alvo de emergências no momento, de que você não tenha que fazer um empréstimo de emergência e gastar 14, 15, 25% de juros ao ano, ou até mais do que isso no cartão de crédito, porque você precisa consertar o carro, que você precisa comprar um remédio diferenciado. Se você conseguir criar essa reserva emergencial, você vai estar muito melhor do que a maioria. E essa reserva é o que faz com que as pessoas não se endividem tanto e daí você tem a possibilidade depois de acumular patrimônio porque você está zerado. Às vezes as pessoas têm que começar a acumular do negativo, então elas primeiro têm que pagar a dívida para daí depois começarem a fazer a sua acumulação de patrimônio e conseguir chegar no patamar que elas querem para alcançar a independência financeira. O segundo passo é você começar de fato a pensar na acumulação de patrimônio. Você tem já uma pequena reserva que vai dar o calção para você, você não vai ter que pedir um empréstimo de emergência caso aconteça qualquer coisa na sua vida ou de alguém próximo a você. Daí você precisa pensar em obter um pouquinho mais de rentabilidade no seu investimento. Por que só depois que você já tem uma reserva? Porque depois você pode investir em ativos
né, ou em modalidades de investimento que tenham um pouquinho menos de liquidez, né? Essa redução na liquidez permite que tenha uma rentabilidade um pouco maior. Então, essa segunda fase, segundo passo, é a fase de realmente acumulação de patrimônio. Eu não chamo a primeira fase de acumulação de patrimônio, mesmo que você esteja fazendo uma reserva de emergência, que o dinheiro esteja lá, é porque aquele dinheiro não é seu, né? Aquele dinheiro está ali para o acaso, é praticamente um seguro. Se esse seguro não for executado, você vai trazer para o seu patrimônio depois no futuro. Nesse segundo ponto, você já passou, já tem uma reserva de emergência, não está mais suscetível a sofrer uma perda muito grande caso aconteça alguma coisa com você, com a sua família, enfim, com a sua casa. Então você já começou um processo de acumulação e você pode e deve pensar em investimentos que tenham uma rentabilidade um pouco maior e uma liquidez um pouco menor. Ou seja, se você botar ali os 10 mil reais que sobraram além da sua reserva de emergência, no investimento de 1 ano, 2 anos, talvez até um pouco mais, e você perder um pouco de liquidez, mas você vai ganhar em rentabilidade. Isso faz bastante sentido para esse momento, né? Talvez não seja o momento ainda mais adequado para você investir em imóveis, mas você já deve pensar que você precisa ter uma rentabilidade cada vez maior desse capital, mesmo que você tenha um pouquinho menos de liquidez. Ainda não é o momento de você assumir muito risco. Não faz sentido que você tenha um pequeno patrimônio e assuma um grande risco. Essa é uma das grandes coisas do investimento, né? O risco tem que ser feito, tem que ser tomado proporcionalmente ao seu capital. E o terceiro passo no crescimento patrimonial é você daí conseguir, você já criou um colchão, você já tem a sua reserva de emergência e já tem um capital para que você faça o investimento. O que eu acredito? Eu acredito que você não deva tomar muito risco, mas deva obter um máximo de retorno possível. E aonde que você consegue fazer isso? Né? Eu consigo ver basicamente só o mercado imobiliário. Por quê? Porque no mercado imobiliário você consegue ter altas taxas de retorno, consegue ter um nível de alavancagem que faz com que o seu crescimento patrimonial tenha uma velocidade muito maior e tenha um risco baixo. Se você conseguir comprar um imóvel num valor descontado, né, em um lugar que tem uma ótima localização, né, uma baixa taxa de vacância, e isso vai fazer com que o imóvel se valorize muito rápido. Toda essa conjuntura de fatores, né, que você deve buscar, e não é fácil, você precisa analisar com cuidado, você vai ter um investimento que vai permitir que você tenha uma alta taxa de retorno com um baixo risco. Essa é a função do mercado imobiliário, principalmente para quem está em processo de acumulação patrimonial. Esse é o ponto, esse é o terceiro passo para que você adquira a independência financeira, conseguindo conjugar as duas coisas, renda e patrimônio. Você vai fazer um investimento de monta, um investimento com bastante capital, né? Seja um capital seu, seja um capital de terceiros, no caso de você pedir um financiamento imobiliário, mas vai ser um investimento de baixo risco, né? Desde que você tenha uma análise adequada do investimento. Isso vai fazer com que o seu patrimônio cresça bastante. Porém, nesse momento ainda, você não deve contar com a renda desse patrimônio, né? Você deve naturalmente reinvestir toda a renda desse patrimônio para que você faça um processo de desalavancagem, ou seja, você amortize, pague a sua dívida em um percentual bastante adequado para que você reduza cada vez mais o risco desse seu investimento. Então você faz um investimento em um mercado de baixo risco, porque o mercado imobiliário flutua muito menos do que a maioria dos ativos financeiros, e você vai ter a possibilidade de deixar esse risco ainda menor amortizando o seu investimento. Essa é a trajetória que eu considero mais adequada e mais segura para quem vai partir do zero para alcançar renda e patrimônio. Nesse vídeo eu falei de 3 passos que você precisa percorrer para alcançar a independência financeira. O primeiro passo é pensar na diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Com essa diferença, você deixa passar ali um ano e meio economizando o máximo possível, seja 20, 25, 30, 40% ao mês. Coloque o dinheiro de uma forma bastante líquida e bastante segura. Deixe passar o tempo e aguarde até você ter um colchão de liquidez, um colchão de segurança que vai proteger você de qualquer emergência. O segundo passo é o dinheiro que passou desse colchão de segurança e você pode reduzir a quantidade de liquidez e aumentar a rentabilidade do dinheiro, né? Isso você vai alcançar colocando investimentos um pouquinho mais arrojados, mas não muito,
mesmo no mercado financeiro, no seu banco, através de produtos bem simplificados que não coloquem você na capacidade de perder esse dinheiro. E o terceiro passo é você escolher investimento que vai realmente fazer uma transformação no seu patrimônio. Esse investimento é de monta, é um investimento imobiliário e você precisa escolher com muita cautela. Você precisa focar na localização, no valor e nas potencialidades de valorização desse imóvel. Você fazendo uma boa escolha de um primeiro imóvel para você comprar para investir, vai fazer com que o seu crescimento patrimonial tenha uma exponencialidade, vai fazer com que você tenha um excelente crescimento patrimonial. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu conto com a sua inscrição, o seu joinha e eu fico aguardando também o seu comentário.